Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos para mais uma devocional, Palavra do Senhor, onde nesses últimos dias de quarentena, onde nós temos os nossos cultos domésticos, e os irmãos têm feito os cultos familiares em casa, por conta dessa quarentena, e eu, juntamente com o reverendo Saul, nós temos feito alguns devocionais, para que os irmãos possam estar sendo acompanhados também na meditação da palavra, no estudo bíblico, e hoje não será diferente, tá bom? Hoje nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao versículo número 14. Entretanto, hoje nós vamos estar debatendo, estar refletindo apenas sobre o versículo número 11, tá bom? Mas aí nós vamos ler o texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo de número 14. Paulo diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impuricícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. Versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais no tocante à carne, as suas concupiscências. Meus amados irmãos, nós lemos o texto da palavra do Senhor. Entretanto, esse vídeo será exclusivo no versículo número 11. Nós vamos estar fazendo mais dois vídeos posteriores, no versículo 12 e o versículo 13, e o último vídeo nós vamos estar fazendo a reflexão sobre o versículo número 14. Mas, entretanto, nesse vídeo, nós vamos ver apenas o versículo de número 11. Peço a você que não feche sua Bíblia, essa carta de Paulo aos Romanos, que tem muitas lições para as nossas vidas. E eu gostaria de iniciarmos essa nossa reflexão fazendo uma pergunta a você que me assiste, aonde quer que você esteja, você sozinho, você acompanhado com seus familiares. E a pergunta é essa, parece um pouco simples, mas não é. Você está preparado para o retorno de Cristo? Será que a igreja do Senhor no século XXI, diante dessa pandemia, diante de tantas crises, diante de tantas incertezas, será que nós estamos verdadeiramente preparados para o retorno de Cristo? Note o fato de que o cristão é alguém que anseia pelo encontro com Cristo, com seu Senhor, com seu Salvador. O maior desejo do verdadeiro cristão não é ser bem-sucedido, não é ter saúde plena ou ser próspero. Muito pelo contrário. E não é que isso seja pecado, mas o maior desejo de qualquer cristão, de qualquer crente no Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o maior desejo do cristão é entrar pelas portas celestiais e participar das bordas do Cordeiro. Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, um texto muito conhecido. Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O nosso primeiro dever, irmãos, é nos prepararmos para o outro mundo, é nos prepararmos para encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E isso um dia irá acontecer muito em breve. É um dos males que nós temos visto na nossa geração. As pessoas se preparam para tudo, menos para se encontrar com Deus, menos para se encontrar com Cristo. Meus amados irmãos, este mundo que nós estamos vivendo, ainda que nós não somos daqui, mas este mundo sempre irá de mal a pior. Por quê? Porque eu quero, porque eu desejo? Não. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. A você que me assiste, você que é cristão, você que é crente, prepare-se, pois muito em breve nós encontraremos o nosso Redentor,
O nosso Senhor, que é imortal, que ainda que é invisível, porém é real. O nosso Rei, muito em breve nós nos encontraremos com Ele. O dia vem, queridos irmãos, em que não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Muito pelo contrário, lá naquele grande dia no céu, no novo céu e na nova terra, haverá gozo, alegria pelos séculos dos séculos, e esse dia está muito perto, muito em breve nós estaremos lá. A nossa cidadania definitiva não é aqui nessa terra, é no céu. O céu é o lugar ao qual devemos a nossa primeira lealdade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Nós precisamos pensar mais sobre o céu. Nós precisamos pregar mais sobre o céu, nós precisamos cantar mais sobre o céu, nós precisamos fixar o céu nos nossos olhos, no nosso coração e na nossa mente. É sobre a segunda vinda de Cristo que Paulo está tratando nesse texto que nós acabamos de ler. E é por isso que eu peço a você que olhe uma vez mais no versículo número 11. Paulo vai dizer: e isto digo o quê? Que a volta de Cristo está próxima. E isto digo a vós quem? A vocês que conhecem o tempo, a vocês que sabem o tempo que Cristo irá voltar. Paulo não está falando aqui ou se referindo a dias, a datas precisas, muito pelo contrário, o próprio Cristo vai dizer que ninguém sabe o dia e a hora em que ele voltará, mas é certo, ele voltará. E é isso que Paulo deixa bem claro aqui, nós sabemos as circunstâncias em que Cristo voltará. Paulo deixa bem claro aqui, irmãos, que os crentes, que os cristãos que leem Bíblia, que estudam a palavra do Senhor, conhecem as estações, as épocas. É a palavra que ele usa aqui para tempo, é a palavra kairos, é o tempo oportuno. Nós sabemos os princípios das dores. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, Cristo havia proferido sobre essas palavras. E nós sabemos e conhecemos muito bem. E eu pergunto a você, será que nós não estamos nesses últimos dias, nos princípios das dores? É sobre esses alertas que Paulo está falando. Que Paulo está tratando justamente com o povo de Deus. Paulo deixa bem claro aqui, irmãos, que nós compreendemos as circunstâncias. É aquilo que John Stott falava entre o já e ainda não. Cristo já veio, mas ainda não na sua segunda vinda, mas em breve ele virá. E nós precisamos estar preparados. Nós conhecemos as estações, nós sabemos os princípios das dores, porque já está escrito, Cristo havia proferido. Qual deve ser a nossa postura como crentes no Senhor, como pessoas que sabem o tempo da segunda vinda de Cristo? Continuação do versículo 11, Paulo diz: digo isto a vós outros, que já conheceis o tempo, e aí a postura do cristão que conhece o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono. Paulo traz uma ordem expressa, irmãos, para que não sejamos pegos de surpresa. Preste atenção, o bom soldado ele não dorme em serviço, mas o verdadeiro soldado ou o bom soldado ele sempre está vigilante para não ser pego de surpresa. E aí vai uma pergunta para você que me assiste nesse momento. Será que isso não pode ser aplicado de igual maneira aos soldados de Cristo? Ora, se o soldado terreno, humano, se o soldado de um exército qualquer, ele está sempre disponível, ele sempre está vigilante. Será que isso não cabe também para nós que somos cristãos? Será que também nós não precisamos despertar do sono? Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Por que nós precisamos despertar do sono, irmãos? Bem rápido, a última parte do versículo 11, porque a nossa salvação está agora, o tempo presente, o já. A nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. A nossa salvação hoje
está mais perto, mais próxima do que aquele dia em que você fez a sua profissão de fé, do que aquele dia que você fez o seu batismo, do que aquele dia em que você se arrependeu dos seus pecados e confiou nos méritos de Cristo Jesus. Hoje eu digo a você, esse dia do retorno de Cristo está hoje mais perto do que aquele dia em que você se arrependeu dos seus pecados. Esse é o ápice dessa nossa devocional neste dia. A volta de Cristo está agora mais perto do que antes. A nossa herança, a nossa recompensa, queridos irmãos, a nossa alegria está agora, no tempo presente, está hoje mais perto do que quando iniciamos a nossa fé, a nossa caminhada na vida cristã. Por isso eu digo a você que me assiste, prepare-se para encontrar com Deus. Prepare o seu coração, prepare as suas vestimentas, prepare a sua mente, prepare os seus olhos, o seu coração, os seus ouvidos. Prepare o seu dia a dia para encontrar com Deus. Porque agora a nossa salvação está mais perto e nós temos visto isso nos dias atuais como nunca na história da igreja cristã. Cristo está próximo. O retorno do Rei está agora mais próximo do que antes. Paulo escreve essa carta há 2000 anos atrás. E nós hoje podemos contemplar e ver que isso é verdade nos nossos dias. Hoje, se você olhar para as circunstâncias, não somente dessa pandemia, mas as circunstâncias de uma forma geral, o homem nunca foi tão mal quanto nos nossos dias. O pecado nunca foi tão atraente para as pessoas como nos nossos dias. As famílias nunca estiveram tão destruídas quanto nos nossos dias. A reverência quanto ao Senhor Deus nunca foi, irmãos, tão desfeita como nos nossos dias. As pessoas vão aos cultos como se fossem a um evento a mais. Rever alguns irmãos, conversar, dialogar, simplesmente por isso. Muitas igrejas têm se tornado verdadeiros clubes sociais e não cultos a um Deus que é santo, santo e santo. Nunca tivemos tantas desculpas esfarrapadas quanto nos nossos dias. A presença gloriosa de Deus nunca foi tão deturpada quanto nos nossos dias. Os falsos profetas, com suas falsas pregações, com seus falsos evangelhos, nunca foi disseminado tamanho quanto os nossos dias. Nós estamos hoje muito mais próximos do retorno de Cristo como antes. Concluo essa reflexão com algumas certezas e algumas lições para as nossas vidas. Primeira lição é inevitável. Nós precisamos ter discernimento para perceber os avisos de Cristo para a sua igreja. Queridos irmãos, os avisos que Cristo está dando não é para um mundo perdido, mas sim para a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Os avisos que Deus está advertindo não é para um mundo caído, jaz no maligno, mas sim para a igreja. E a igreja precisa ter discernimento para perceber isso. Cristo vem e perceba, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, nós precisamos estar atentos, vigilantes, despertados. E aí eu encerro com uma pergunta e com um versículo bíblico. E a pergunta é essa: será que a igreja atual está preparada para esse grande dia? Será que nós, enquanto cristãos, estamos preparados para encontrar com Deus? E aí o versículo bíblico que eu encerro essa devocional é justamente Amós, capítulo 4, versículo 12, que o profeta vai dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Que nós possamos estar preparados para aquele grande dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.